Olá pessoal, tudo bom? Vamos hoje para mais uma aula de Teoria do Estado e da Constituição e hoje nós vamos falar sobre a classificação das constituições. Antes de entrar no assunto, lembrar a vocês que o texto correspondente a esta aula já está disponível para você no portal da Fadivale. Você vai entrar lá na sua turma e o texto correspondente a essa aula já está disponibilizado para você lá. E você também tem o texto disponível no aplicativo Google Classroom, para aqueles que gostam de usar o aplicativo. Tudo bem assim? Então tá. Vocês devem se lembrar que na última aula nós falamos sobre o conceito de Constituição, falamos sobre o sentido de Constituição, nós temos o sentido jurídico, o sentido político e o sentido sociológico. Trabalhamos também o conceito de constitucionalismo e também, por fim, o conceito de neoconstitucionalismo com as suas características. Hoje a gente fala então sobre a classificação das constituições. Bom, antes, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você vai classificar qualquer objeto, é preciso que antes você defina quais serão os critérios de classificação, antes de iniciar aleatoriamente uma classificação. Por exemplo, te convidam para que você faça uma análise, uma avaliação e uma classificação de um novo carro que foi lançado. E aí chegam para você e dizem assim: olha, classifica esse carro para mim. Bom, você precisa saber antes quais serão os critérios. Você quer que classifica quanto a quê? Quanto à beleza? Quanto à economia? É um carro que consome muito combustível, consome pouco combustível? Não, eu quero saber a classificação quanto à potência. É um carro muito potente? É um carro pouco potente? Enfim, o que eu quero dizer nesse começo de conversa é que antes de classificar qualquer objeto, você precisa definir antes os critérios. E quando eu vou classificar as constituições, é assim também. Eu preciso definir previamente quais são os critérios de classificação. E existem inúmeros critérios diferentes, segundo autores diferentes, e não dá aqui para a gente tentar esgotar todos os critérios possíveis de classificação. Por essa razão, a gente escolheu 6 critérios que a gente considera critérios importantes para que vocês entendam ainda um pouco mais, entendam melhor o que é uma Constituição. Os critérios a gente vai mencionando à medida que a aula vai andando, para que vocês entendam então como é que se deve classificar uma Constituição. O primeiro critério que a gente utiliza é o critério da origem da Constituição. E quanto a esse critério, o critério da origem, as constituições podem ser outorgadas, elas podem ser promulgadas ou elas podem ser cesaristas. O que são as constituições outorgadas? São aquelas não democráticas, são aquelas autoritárias, são aquelas elaboradas sem que haja a participação popular. Na história do Brasil, nós temos exemplos de constituições que foram outorgadas, foram dadas, foram impostas ao povo brasileiro, sem que se desse ao povo brasileiro a oportunidade de debater, nem que fosse por meio de representantes, a elaboração dessa Constituição. Eu vou usar 2 exemplos para você entender. A primeira, a Constituição Federal de 1937, ela foi outorgada por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o presidente. Ele deu um alto golpe para permanecer mais tempo no poder, revogou como ditador
a Constituição anterior, que era de 1934, e aprovou uma nova Constituição em 1937, chamada a Constituição do Estado Novo. E o outro exemplo que a gente dá é um pouco mais recente, que é a Constituição de 1967, que é justamente a Constituição que antecede a atual Constituição brasileira, Constituição essa que foi outorgada durante o regime militar no Brasil. Então, quanto à origem, as constituições podem ser outorgadas, que são aquelas em que não há a participação popular na sua elaboração. Mas elas podem também ser promulgadas, que são constituições democráticas. São aquelas em que o povo participa do seu processo de elaboração. Às vezes, e normalmente, participa de que jeito? Participa por meio de representantes que são eleitos pelo povo. Esses representantes, eles formam uma assembleia, né, um colegiado de pessoas que a gente chama no Brasil de Assembleia Nacional Constituinte, e é constituinte porque tem a tarefa de fazer uma Constituição nova. Então, esses eleitos pelo povo, eles debatem, eles discutem e eles constroem democraticamente uma Constituição. Esse tipo de Constituição a gente chama de promulgada, que é também a Constituição democrática, aquela em que há participação popular. Um exemplo excelente que nós temos é a atual Constituição brasileira, que é, de fato, uma Constituição promulgada ou democrática, porque ela foi elaborada por representantes eleitos pelo povo brasileiro. Uma curiosidade, a primeira vez que eu votei na minha vida no Brasil foi justamente na eleição de deputados e senadores para elaborar a atual Constituição brasileira. Pois bem, além das outorgadas e das promulgadas, eu tenho as cesaristas, muito pouco frequentes, muito pouco comuns. As constituições cesaristas são, na verdade, constituições, a princípio, não democráticas, porque o povo não participa do seu processo de elaboração, mas depois que ela está pronta, depois que o governante, depois que algum grupo dominante fez a Constituição, eles submetem aquela Constituição à ratificação ou ao referendo da população. Eles apresentam aquela Constituição, chamam a população para dizer sim ou não àquele texto. Observe que a única opção que a população tem é dizer sim ou não ao texto completo. A população não pode chegar e dizer, não, mas eu queria discutir isso aqui. Não, essa possibilidade não existe. Então, é uma forma de dar uma aparência de democracia, uma característica aparentemente democrática nessa Constituição, mas, na verdade, ela não tem quase nada de democrática, apesar de ser submetida depois ao povo. Então, quanto à origem, as Constituições elas podem ser outorgadas, elas podem ser promulgadas, elas podem ser cesaristas. Um outro critério de classificação, o primeiro é quanto à origem, o segundo critério de classificação é quanto à forma. E quanto à forma, as constituições podem ser escritas ou não escritas. As constituições escritas são aquelas condensadas, consolidadas num documento único. Há um caderno único, um compêndio único, um livro único, um código único que condensa, que contempla, que contém a Constituição. É o caso típico do Brasil, né? Você pega um documento, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, pronto. Essa é a Constituição brasileira. Está tudo aqui dentro deste único documento. Então, ela é uma Constituição escrita nesse sentido, que ela é um documento único.
Ela é escrita, elaborada, e você a encontra ali dentro daquele documento e pronto. Talvez você esteja estranhando eu dizer isso, porque a gente não conhece nenhuma outra realidade que não seja essa de uma constituição num documento único, mas não é necessariamente assim. Porque existe a outra classificação, que são as constituições não escritas. Então, quanto à forma, elas podem ser escritas, como eu acabei de dizer, mas elas podem também ser não escritas. E as não escritas, é preciso um cuidado aí com esse termo, não escritas. As não escritas são aquelas também chamadas de costumeiras. Eu vou dizer que é uma palavra que talvez não lhe seja muito comum, são aquelas consuetudinárias. Corre lá no dicionário depois e confere. Consuetudinárias, justamente aquelas constituições que elas estão impregnadas na cultura, nas convenções, nas tradições de um povo. Mas, na verdade, não é bem assim na prática. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo do que acontece na Inglaterra, por exemplo, que é um exemplo clássico de Constituição não escrita. Lá, na verdade, a Constituição ela está escrita, mas não é nenhum documento único, como acontece no Brasil. Existem leis esparsas, várias leis aprovadas em épocas diferentes, com conteúdos diferentes, com temáticas diferentes, leis essas em relação às quais se reconhece a sua natureza constitucional. Além dessas leis que a gente chama de esparsas, ou espalhadas, ou, como dizem os mineiros, esparramadas, são várias leis diferentes, tem ainda a jurisprudência, os precedentes dos tribunais superiores, sobretudo as cortes supremas, tratando de questões fundamentais da sociedade. Essas decisões também são reputadas lá na Inglaterra como norma constitucional. Observe que lá não é um documento só. É uma coisa esparsa que reflete essas normas esparsas, esses julgados dos tribunais superiores, reflete o que? Reflete a tradição de um povo, reflete o que é aquela sociedade, as convenções daquela sociedade. Então, quanto à forma, as constituições elas podem ser escritas e elas também podem ser não escritas. Tem um terceiro critério de classificação, que é o modo de elaboração da Constituição. E quanto a esse modo de elaboração, tem diferentes jeitos que os autores falam disso. Eu vou tentar trazer aqui uma classificação que seja bastante clara para vocês. Quanto a esse modo de elaboração, as constituições elas podem ser ortodoxas ou elas podem ser ecléticas. Ortodoxas são aquelas constituições influenciadas por apenas uma ideologia. Há uma ideologia só que permeia, que imanta, que influencia todo o texto. Professor, tem um exemplo? Tem um exemplo para dar para vocês. É o caso de Cuba, por exemplo, em que a Constituição cubana ela é marcada pela ideologia socialista. Por quê? Porque o Estado cubano é um Estado socialista, é um socialismo de Estado. Não apenas o governante é socialista, o próprio Estado é socialista. Então, todos os artigos da Constituição, parágrafos, alíneas, incisos e itens, todos estão influenciados, marcados por uma ideologia apenas, que é a ideologia socialista. É uma Constituição ortodoxa ou simples. Mas, além das constituições ortodoxas, eu tenho as constituições ecléticas. As constituições ecléticas, também chamadas de compromissórias, são aquelas em que há a confluência e a harmonia em seu texto de ideologias opostas. Normalmente, as constituições elaboradas democraticamente, elas são ecléticas, porque eu coloco
correntes diferentes na Assembleia Nacional Constituinte, discutindo a elaboração do texto, cada um com a sua visão de mundo e tal, então eles vão colocar dentro do texto da Constituição, na medida do possível, e do embate de forças ali na hora do debate, eles vão colocar lá as suas perspectivas de mundo, as suas ideologias. E um exemplo excelente de Constituição eclética que nós temos é o Brasil, a nossa atual Constituição. Se você pegar a Constituição para ler, eu estou indicando lá no texto disponibilizado para vocês lá um link para você acessar a Constituição atualizada, a Constituição brasileira atualizada. Mas se você pega o texto da Constituição brasileira, você vai perceber que ela é eclética, porque ela concilia ideologias opostas. Quer dizer, a mesma Constituição que a nossa, que fala de a livre iniciativa e a livre concorrência no mercado, que são características do capitalismo. Então alguém poderia dizer, bom, essa Constituição ela é apenas capitalista. Não, porque essa mesma Constituição que fala de livre concorrência, que fala de livre mercado, que fala do direito de propriedade privada, são marcas do capitalismo. Essa mesma Constituição ela traz alguns traços de natureza socialista, como, por exemplo, a valorização do trabalho, como a defesa do consumidor como parte mais fraca na relação de consumo, fala da função social que a propriedade deve exercer, tá, em benefício da comunidade e tal. Então, eu encontro na nossa Constituição ideologias opostas que se encontram e se harmonizam para construir uma síntese, né? Um documento em que há um compromisso de correntes divergentes para elaborar uma Constituição que venha a atender aos interesses do país. Bom, já falamos então de 3 formas de classificação: origem, forma, modo de elaboração. O quarto critério de classificação é o conteúdo. E eu queria que você me emprestasse um pouquinho realmente da sua atenção nisso aqui. Quanto ao conteúdo, a Constituição ela pode ser material, ela pode ser formal. A Constituição material é aquela em que todos os seus dispositivos, quando eu falo de dispositivo ou disposição, eu estou falando de artigo, parágrafo, inciso, alínea, item e tal. Uma Constituição material, então, é aquela em que todos os seus dispositivos têm natureza constitucional. Mas, professor, se está na Constituição, tem natureza constitucional. Só que não. Não. É possível que as constituições elas tenham lá dentro do seu texto, como acontece com essa aqui, com a nossa Constituição, é possível que as constituições tenham dentro do seu texto normas que não têm natureza constitucional. Estou falando aqui de natureza. O que é uma norma de natureza constitucional? É aquela que fala da forma do Estado, forma de governo, sistema de governo, direitos fundamentais, garantias, direitos individuais, aquilo que é da essência, da formação básica, da estrutura básica da sociedade do Estado. Só que, veja o caso da Constituição brasileira. Eu tenho ali dentro dela disposições que não se referem a essas coisas. Eu tenho disposições ali que falam de tempo de aposentadoria ou tempo de contribuição para a aposentadoria. Eu tenho disposições ali que estabelecem regras para fixar salário de servidor público. Isso não é estruturante para a sociedade. A rigor, isso nem era para estar ali. Mas resolveu-se constitucionalizar esses assuntos. Muito bem, feita essa consideração, observe que Constituição material é aquela em que todos os seus dispositivos têm natureza constitucional. E Constituição formal é aquela em que nem
todos os seus dispositivos são de natureza constitucional, como é o caso da Constituição brasileira, que contém no seu texto disposições que não têm natureza constitucional, como os casos mencionados para vocês, né? Regras de aposentadoria, regras de salário de servidor, regras referentes a órgãos e repartições públicos, enfim, coisas dessa natureza. Uma outra classificação, além dessa quarta que acabamos de dizer, que é o conteúdo, é quanto à estabilidade da Constituição. Quando eu falo de estabilidade, eu estou falando aqui da possibilidade de ser alterada a Constituição, ou a mutabilidade da Constituição. E quanto a esse critério de estabilidade, eu tenho as constituições rígidas e as constituições flexíveis. As constituições rígidas são aquelas que exigem um processo mais complexo, mais dificultoso de elaboração, como é o caso da brasileira. Para mudar a Constituição brasileira não é fácil. Eu tenho as cláusulas pétreas, então eu posso alterar a Constituição, mas eu não posso atacar as cláusulas pétreas. Eu tenho que preservar as cláusulas pétreas, como a forma federativa de Estado, os direitos e garantias individuais, a separação de poderes e o voto direto, secreto, universal e periódico. Posso mexer na Constituição toda, mas nessas coisas eu não posso mexer. Observe, já criei uma restrição. Não basta a maioria para aprovar uma mudança na Constituição. Essas mudanças são as chamadas emendas constitucionais. Não basta a maioria, tem que ter 3/5 dos votos, tem que aprovar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Lá adiante, no terceiro período por aí, a gente vai voltar mais profundamente nessa questão de emendas à Constituição, mas observe desde já que para mudar a Constituição é um processo complicado, pesado, difícil, dificultoso e tal. Então, por essa razão, a gente afirma que essa Constituição é rígida. As constituições flexíveis, que é uma outra classificação, quanto a esse critério, as flexíveis são aquelas que é fácil de mudar. Eu mudo a Constituição do mesmo jeito que eu mudaria uma lei ordinária, uma lei que está abaixo da Constituição. Esse tipo de Constituição flexível é muito comum lá nas constituições não escritas, como é o caso da Inglaterra, em que há leis esparsas. Então, quando eu altero uma lei lá, pequenininha, vamos chamar assim, pronto, alterei a Constituição, porque aquela lei tinha matéria constitucional. Ou quando eu altero a jurisprudência, pronto, alterei a Constituição, porque a Constituição lá está na jurisprudência lá, não aqui. Então, enfim, lá é uma Constituição flexível. No nosso caso, nós temos uma Constituição rígida. Há 2 formas de classificar também, pouco usuais, que são as constituições imutáveis, né, e as constituições semirrígidas, que são aquelas que parte do texto constitucional para mudar é mais solene e dificultoso, e parte não, parte é mais tranquilo, não tem problema nenhum, eu posso alterar com maior facilidade. Muito bom? Então, esse aqui foi o critério da estabilidade. Por fim, eu tenho um último critério, que é o critério da extensão. E quanto à extensão, as constituições podem ser analíticas, assim como elas podem ser sintéticas. Muito bom. As constituições analíticas são aquelas detalhadas, de textos mais longos, em que quem elaborou a Constituição fez a opção de detalhar bem cada direito, cada garantia, foi colocando coisas dentro do texto e o texto foi crescendo, foi inchando. Veja o caso da nossa Constituição, ela é analítica. Ela tem 250 artigos, fotos, parágrafos, incisos e tal. No seu texto principal, 250 artigos no texto principal, mais 114 artigos no ato das disposições constitucionais transitórias. Só aí já são 364 artigos, sem falar nas emendas constitucionais que vieram depois. A Constituição americana tem 17 artigos apenas. A nossa tem 264. Então, a nossa ela é analítica, detalhada.
A americana, a gente dá como exemplo de Constituição sintética. Então, quanto à extensão, elas podem ser analíticas, como a brasileira, e podem ser sintéticas, como a americana. E a sintética é aquela resumida, principiológica. Ela estabelece princípios, grandes diretrizes, né? E a partir dessas grandes diretrizes e desses princípios, então eu construo as regras que vão assim nortear o povo daquele país, a sociedade daquele país. Conforme eu disse, existem vários outros critérios possíveis, mas esses são os principais. Eu imagino que a partir dessa reflexão a gente tem ou consegue ter a partir daqui uma visão melhor ainda sobre o que é uma Constituição e como ela se apresenta. Mais uma vez, eu convido você a ler o texto que está disponível para você, e lá também é uma indicação da bibliografia, e com certeza fazendo assim a gente vai aprendendo cada vez mais sobre teoria da Constituição. Tá bom? Olha, grande abraço, que Deus abençoe sua vida e a gente volta em breve para mais uma aula, tá? Até mais.